Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Queremos louvar e agradecer o nome do nosso Deus nesse dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, porque sabemos que tudo vem das mãos dEle, que tudo que nos acontece é Ele, né? É Ele que está por trás de todas as coisas, é Ele que está no controle, é Ele que está nos guiando, que está nos direcionando, que está nos fortalecendo, está nos dando livramento dos perigos, está nos dando livramento, né, dos males que estão ao nosso redor, para que nós possamos nos manter de pé. É somente Deus, né, de nós mesmos, nós não podemos nada. Nós precisamos dEle, nós precisamos da ajuda dEle, nós precisamos da proteção dEle, do cuidado dEle sobre as nossas vidas. Por isso que possamos render graças ao nome dEle em todo o tempo, em todo momento, pois o Senhor nosso Deus, Ele é digno. Amém? Glórias a Deus. Eu quero deixar uma palavra primeiro para o teu coração neste dia. Essa palavra se encontra no livro de 2 Crônicas, o capítulo 20, no versículo 22, vai dizer assim: Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aleluia! Foram desbaratados pelo louvor, pela adoração. Aleluia, olha o poder do nosso louvor, olha o poder de quando nós nos posicionamos na presença do nosso Deus e nós rendemos louvores a Ele, e nós o engrandecemos, né? Erguemos a nossa voz na direção do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele ama um coração quebrantado, Ele ama um coração que se coloca na posição de adorador na presença dEle. Aleluia! É maravilhoso isso, é maravilhoso compreendermos isso, né? É maravilhoso que nós sabemos que nós podemos nos colocar na presença dEle, abrir o nosso coração na presença dEle, porque Ele é fiel para conosco, é fiel para nos livrar, é fiel para nos dar a vitória. Aleluia! Queridos, nessa palavra nós vamos entender um pouquinho do reinado do rei Josafá. Quando o seu pai, Asa, né, que reinou ali em Judá, ele veio agora a falecer. Ele não buscou, nós vamos ver que ele não buscou direção em Deus. Ele buscou ali o socorro dos médicos, ele colocou a sua fé, a sua confiança nos médicos da terra, e ele veio a perder a sua vida. Aleluia! E nós vamos ver que agora Josafá, ele vai se assentar no trono. Ele vai começar a reinar ali agora. E nós vamos entender que Josafá, ele vai se colocar na presença de Deus. Ele vai começar um reinado na presença de Deus, na direção de Deus, na direção do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que pode todas as coisas. Josafá estava entendendo ali que ele precisava da ajuda de Deus, que ele não poderia governar aquele povo sozinho. Aleluia! E ele vai fazer então tudo aquilo que agrada a Deus. E ele vai então fazer ali um governo na presença do Deus dos céus. Josafá, ele vai tirar ali do meio do povo tudo aquilo que não provém de Deus. Ele vai tirar ali os altares de adoração a outros deuses, a deuses estranhos que havia ali no meio do povo. Ele vai ensinar o povo, ele vai enviar homens, enviar levitas, para que vá ensinar as leis de Deus ao povo, para que o povo, né, ande segundo a vontade de Deus, para que o povo tenha temor de Deus. Aleluia! E isso nós vamos ver que isso vai ser benéfico ali para o reinado do rei Josafá, porque o povo, todo ali os outros reinos vão ver, vão aprender ali a dar, né, a dar culto somente ao Deus,
ao Deus dos céus. E isso, nós vamos ver que aquele povo temendo a Deus, eles não vão vir, né? Eles não vão vir guerrear contra o reino de Judá. Mas isso vai ser durante 3 anos. 3 anos que Josafá vai reinar, né? Vai buscar a direção de Deus em todo o tempo, em tudo aquilo que ele fizer. Josafá vai ser engrandecido. Josafá vai obter riquezas ali. Ele vai ser muito honrado. A Bíblia vai dizer que todos vinham e traziam, muitos traziam presentes para Josafá. E ele foi acumulando riqueza. Josafá estava sendo muito próspero. Uma pessoa que começa a empreender, uma pessoa que começa algo e ele é próspero em tudo aquilo que ele faz, em tudo, em todas as áreas. Josafá estava prosperando em todas as áreas. Aleluia, porque Deus estava no controle daquele reinado. E depois desses 3 anos, nós vamos ver que o rei Josafá, ele começa a querer mais. Sabe quando você está obtendo algo e você não se contenta com aquilo e você acha que você tem que obter mais e mais? Josafá estava assim. Josafá chegou no momento que ele já não estava contente com aquilo que Deus já tinha dado para ele. Ele quis crescer muito mais. Ele quis mais riqueza. Ele quis mais honra do que ele já tinha. E agora ele vai ouvir o seu coração. Josafá vai ouvir o seu coração e vai ficar orgulhoso. Josafá, ele fica orgulhoso, né? Ele não vai mais querer a direção de Deus. Não, agora eu vou fazer aquilo que eu decidi fazer, eu vou fazer do meu jeito agora. E ele foi buscar aliança no rei Acabe. Olhem quem Josafá foi buscar aliança, se aliançar com um rei que não fazia a vontade de Deus, que não andava nos caminhos de Deus. Nós sabemos que Acabe e a sua mulher Jezabel, eles adoravam a Baal, eles adoravam a um Deus estranho, a um Deus que não era o Deus verdadeiro, que não era o Deus vivo, mas era um Deus estranho, um Deus que não tinha poder, um Deus que não podia fazer nada. Aleluia! E eles serviam aquele Deus. E agora Josafá vai buscar aliança justamente com o rei Acabe. Josafá, um homem que estava na presença de Deus, que conhecia Deus, que sabia do que Deus era capaz. Ele vai então deixar, né, a direção de Deus para se aliançar com um homem, a buscar poder da terra. Porque Acabe era um homem que tinha muito poder, um rei que tinha muito poder ali em Israel, mas era sem a direção de Deus. E quando não tem a direção de Deus, não adianta. Pode ter, por mais que tenha, não é o bastante. Não prospera, né? Pode prosperar, mas não se mantém. Porque Deus não está na frente, Deus não está no controle. Não está sob os cuidados de Deus. Muitas vezes nós queremos obter algo, nós queremos nos fortalecer e nós vamos buscar aliança, né, com aqueles que nós achamos que são fortes. Nós vamos buscar aliança, nós vamos nos aliançar, nós vamos trazer para perto de nós essas pessoas. E muitas vezes isso não é da vontade do nosso Deus, isso não está nos planos do nosso Deus para a nossa vida, mas nós queremos fazer da nossa maneira. Queremos seguir as nossas vontades, queremos seguir o nosso coração. Achamos que termos pessoas do nosso lado, pessoas com poder, nós vamos conseguir chegar onde nós queremos, onde nós precisamos chegar. E muitas vezes não vai ser assim. E muitas vezes nós vamos fracassar por trazer pessoas que não é da vontade de Deus, por trazer pessoas que não é da nossa vida. É bom, é importante termos pessoas sim, termos aliança verdadeira com pessoas sim, temos pessoas do nosso lado, para quando nós precisarmos de apoio sim, mas pessoas verdadeiras, pessoas que tenham uma vida com Deus, né? Pessoas que andam nos caminhos de Deus de verdade, para que não venhamos atrair maldição para nossas vidas, para que não venhamos trazer para nós aquilo que Deus não quer para as nossas vidas, aquilo que Deus não planejou para nós.
E agora Josafá vai estar ali na presença do rei Acabe. Vai comemorar. O rei Acabe vai preparar ali um banquete, vai preparar para comemorar essa aliança com o rei Josafá. Agora eles estão juntos, né? E Acabe vai chamar a Josafá para que Josafá suba para uma peleja com ele. Até Ramote Gileade, eles vão agora pelejar, né? Eles vão agora para uma batalha. E Acabe, lógico, não vai buscar a direção do Deus vivo, porque ele não servia a Deus. Ele servia a um Deus que era um Deus estranho. E ele tinha ali os seus profetas, os profetas que profetizavam mentira, porque ele não andava segundo a vontade de Deus. Ele gostava de profetas que profetizassem aquilo que ele gostava de ouvir. Ele não gostava de uma palavra de Deus, uma palavra verdadeira, uma palavra que viesse ali para o exortar, para a correção. Ele não gostava dessa palavra. E nós sabemos que os profetas verdadeiros, eles falam a verdade. Eles falam palavras de correção, falam aquilo que Deus manda. Não ficam falando só coisas boas, que são boas para os nossos ouvidos. Aquilo que muitas vezes nós queremos ouvir. Porque nós queremos ouvir só coisas boas, só palavras de bênção. Nós não queremos ouvir a correção. E o profeta de Deus, ele vai corrigir. Aqueles profetas falsos que andavam com Acabe, eles só profetizavam mentiras. Aquilo que agradava ao rei, né? E eles vão dizer, pode descer para a peleja, pode descer. Pode ir, que você vai ter vitória, que vocês vão ser vitoriosos. E ele foi. Ele foi para aquela peleja. Ele não quis ouvir um profeta verdadeiro. Um profeta que trazia realmente a direção de Deus. E foram. E chegando lá, Deus vai permitir que o rei Acabe perca a sua vida naquela batalha. Ele vai ser morto naquela batalha. E nós vamos ver que Josafá, o rei Josafá, não foi morto por pouco. Quase que ele perde a sua vida também. Por estar no lugar errado, por estar com a pessoa errada. Por ter, feito aliança com a pessoa errada. Mas ele clamou a Deus. Quando ele viu o perigo, ele clamou a Deus, ele pediu a Deus socorro naquele momento. Quando os inimigos vinham contra ele, e Deus o escondeu, Deus o socorreu, Deus o livrou Josafá da morte. Porque Josafá já havia feito coisas boas na presença de Deus. Josafá, há 3 anos, Josafá estava ali reinando, fazendo o que agradava a Deus. E Deus olhou para isso, Deus atentou para isso e livrou a vida de Josafá. E agora Josafá vai voltar para ajudar, vai voltar com seus homens, vai voltar em segurança para ajudar. Mas depois de algum tempo, ele vai, outros reinos vão vir contra ele. Outros reinos vão vir contra Judá, vão vir para pelejar contra ele. E vai chegar a notícia até o rei Josafá, que estão vindo, que outros povos estão vindo contra ele agora, para pelejar contra ele. E a palavra de Deus vai falar que Josafá, ele temeu. Ele temeu porque disseram que era muita gente, que eram muitos povos que estavam vindo contra eles. E ele sabia que ele não tinha condições de pelejar contra esses povos. Ele sabia que eles eram em números pequenos, que eles não tinham condições. E agora o que é que Josafá vai fazer? Josafá reconheceu a sua fraqueza, Josafá reconheceu que ele, da sua força, ele não poderia, dele mesmo, ele não poderia ir contra aqueles exércitos. E ele vai se colocar agora, ele vai fazer a coisa certa agora. Ele vai buscar em Deus, ele vai se posicionar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus que ele sabia que pode todas as coisas, do Deus que pode até o impossível. Nós sabemos que o Deus dos céus é o Deus do impossível, que aquilo que é impossível ao homem é possível a ele. E Josafá, ele trouxe para si essa palavra. Ele sabia que Deus tinha promessas para aquele povo.
Ele sabia que Deus, ele estava sempre no controle, sempre guardou aquele povo, né? E ele então se lembrou da promessa de Deus. E ele trouxe à tona aquela promessa que havia sido feita lá atrás pelo Deus dos céus. E ele falou com Deus. E ele sabia que Deus queria o bem deles, queria o bem daquele povo. E ele clamou por Deus, ele entrou em jejum na presença de Deus. Ele e todo o povo, todo aquele povo ali, até as crianças, estavam na presença de Deus, clamando, buscando o direcionamento, para que Deus viesse dar uma palavra para ele. E Deus vai enviar o teu Espírito naquele lugar, para que venha falar, para que venha direcionar a Josafá, para que venha dizer para ele, agora sim era direcionamento de Deus, para que ele pudesse ir naquela peleja. Ele poderia ir tranquilo contra aqueles povos. Eram muitos povos, eram muitos que vinham contra eles. Estava vindo já. Mas Deus deu a certeza da vitória. Deus disse para eles, não se preocupem, não temam, porque não são vocês que vão lutar, sou eu. Essa peleja é minha, sou eu que vou pelejar, aleluia. E o nosso Deus é fiel, é verdadeiro. Quando Ele diz que vai pelejar por nós, Ele peleja. Ele vai à nossa frente. E Josafá, ele creu nessa palavra. E o povo creu nessa palavra e eles foram. E eles foram na direção dos inimigos. Porque sabia que Deus agora estava na frente, que Deus estava no controle. E ele foi. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam, que quando eles se encontram com aquele povo, não tinha mais ninguém vivo, não tinha ninguém de pé. Era um grande povo, era muita gente, mas eles não estavam mais de pé. Eles estavam todos mortos, estavam todos no chão, só havia cadáveres ali. Porque Deus já havia vencido. Deus havia chegado primeiro, aleluia. Deus havia desbaratado todos os inimigos de Josafá. Deus havia colocado eles um contra o outro e eles mesmos se destruíram entre si. É assim que nosso Deus faz. Quando nós colocamos na presença dele, quando nós pedimos a ele que vai na frente da nossa batalha, ele vai. Ele desbarata os nossos inimigos, aqueles que vêm contra nós. Muitas vezes vêm sem causa contra nós. Mas o nosso Deus, ele é aquele que cuida dos seus. A Bíblia diz que quando o inimigo vem contra nós por um caminho, por 7 caminhos ele foge. Porque Deus, ele desbarata os inimigos. Inimigos nós temos. Nós sempre vamos ter inimigos. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é se nós vamos colocar Deus na nossa frente. Né? É se nós vamos pedir para Deus, para que Deus faça por nós, para que Deus olhe por nós. E se nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos clamar por Ele, pela ajuda dEle, pela força dEle. Porque quando nós nos sentimos fracos, nós nos humilhamos na presença dEle. Nós rendemos, né, toda a adoração a Ele. Nós ficamos dependentes do cuidado de Deus. Nós ficamos dependentes dEle, sabemos que somente Ele pode fazer. Tem coisas na nossa vida que nós não temos como fazer. Não adianta nós buscarmos aliança em homem que tem poder, que tem condições, que muitas vezes não vai resolver. Homem não vai poder fazer por nós aquilo que somente o nosso Deus faz, que é o impossível. Tem coisas que para nós é impossível. É aí que Ele entra. Quando para nós está impossível, Ele entra na causa e nos dá vitória. E foi assim com Josafá. Quando eles chegaram, eles só foram tomar posse dos despojos. A Bíblia diz que naquela época, quando eles venciam uma batalha, venciam os seus inimigos, eles poderiam saquear, eles poderiam pegar tudo que houvesse de valor naquele povo e levar para eles, e levar para o seu reino. E ali tinha muita coisa de valor, a Bíblia vai dizer que era muita coisa, muita riqueza. Eles ficaram muito tempo para conseguir pegar, né? Pegou o máximo de coisa possível para levar. Aleluia, Deus deu para Josafá aquilo que ele estava buscando em homem, a aliança que ele estava buscando em homem.
que ele achava que precisava de alguém do lado dele para que ele pudesse ter mais, obter mais. Deus deu para ele, sem ele mexer um dedo. Deus fez, Deus operou, Deus ganhou a batalha para Josafá. Porque ele orou a Deus, porque ele colocou na presença de Deus, porque os levitas foram colocados levitas na frente daquele povo. Não foi arma, não foi nada, foi os levitas que adoravam a Deus, que cantavam louvores a Deus, eles soltaram a sua voz e foram cantando a Deus, adorando a Deus antes da vitória, antes de ver ali o final. Às vezes nós esperamos o resultado final, nós esperamos, né, a vitória. Depois que eu tiver a vitória, eu vou render graças a Deus, eu vou adorar, eu vou agradecer. Não, aquele povo agradeceu antes, aquele povo adorou a Deus antes, glorificou o nome de Deus antes da vitória. E a vitória foi certa e eles obtiveram ali a vitória, porque Deus cuidou de tudo, porque Deus preparou tudo. Aleluia, glória a Deus. É assim que o nosso Deus faz. Que nós possamos nos posicionar, buscar nele aquilo que nós precisamos, buscar sempre o direcionamento dele em tudo que formos fazer, para que ele possa então estar na nossa frente, para que ele possa estar conosco, amém? Para que ele possa estar fazendo para nós aquilo que somente ele pode fazer, aquilo que ninguém pode fazer por nós. O nosso Deus é o Todo-Poderoso e ele faz. Aleluia, a Bíblia vai dizer que ninguém mais ousou vir contra o reino de Judá. Ninguém mais ousou vir contra aquele reino que Josafá estava ali à frente, né? Nenhum inimigo ousou vir pelejar mais contra Josafá, porque sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com ele, porque sabia que ele era cuidado, que ele era bem guardado pelo Deus dos céus. Aleluia, ele ficou em paz e em segurança. É assim que o nosso Deus faz, amém? Fica com essa palavra no teu coração para esse dia, né? Leva essa palavra para a sua vida e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, sempre, sempre. Abençoar toda a tua casa, os seus planos e os seus projetos, em nome de Jesus.